Mas vamos adiante. Então, o hebraico é uma língua semítica norte-ocidental da família das afroasiáticas, do grupo cananeu. Então, o hebraico é uma língua cananeia. Os judeus, os judaítas aprenderam o hebraico com os fenícios. Provavelmente, a corte, né, os escribas da corte, eles frequentaram essas escolas, porque Israel e Judá tinham uma relação diplomática com os reis da Fenícia. Tanto que os reis da Fenícia forneceram até materiais, cedro do Líbano e outros materiais para que o templo de Salomão fosse construído. Isso está lá nos livros dos reis. E com isso também eles aprenderam a cultura e a língua que nós chamamos hoje de hebraico. Os estudiosos eles conseguem fazer essa ligação histórica, né, do hebraico com o ugarítico, o fenício, enfim. E tornou hoje o que nós chamamos de hebraico. O termo semítico, lá em Gênesis capítulo 10, versículo 21 ao 31, que vai falar sobre Sem. E aí as línguas daquela região ali são consideradas hoje como línguas semíticas. Então o alfabeto hebraico foi adotado dos povos cananeus ao século 11 a.C., né? Juntamente com os outros valores culturais desses povos. Então houve uma enculturação, não só a língua hebraica, outros elementos culturais que foram aprendidos pelos judeus dos povos cananeus. Então isso aconteceu quando as tribos israelitas se estabeleceram em Canaã. Então do cananita surgiu o hebraico. Quando a gente assiste nos filmes aí de Hollywood, a gente vê que sempre tem um alfabeto, as tábuas lá de Moisés, dos 10 mandamentos, sempre vem com os caracteres, e aqueles caracteres são fenícios. O hebraico original, como aparece aqui embaixo, ele era o paleohebraico, antes de ser o hebraico moderno, que nós vamos estudar aqui, os caracteres modernos. O desenho do hebraico era assim, como está aqui embaixo. E ele é derivado da língua fenícia. O hebraico ele foi copiado, foi aprendido pelos hebreus, pelos judaítas, no caso, da cultura cananeia, porque os fenícios são cananeus. E os fenícios que inventaram o alfabeto. E o alfabeto foi adotado pelos povos de Canaã. E isso inclui também o povo de Israel. Quando o povo entrou ali, no 14º século, as tribos de Israel começaram a se estabelecer, eles aprenderam também a língua com os cananeus. Então o hebraico não foi trazido pelos israelitas, mas ele foi aprendido com os povos que ali estavam. Sobretudo com os fenícios, que também são cananeus. Os fenícios eles estão lá no norte de Israel, no período na costa ali, leste do Mediterrâneo, na parte norte, e ali onde era Biblos, a própria Fenícia, e eles aprenderam essa língua. Então, vocês o texto mais antigo que foi preservado até hoje, que é o pergaminho de prata, contendo palavras e uma oração, a bênção aarônica, está nesse texto. E é o texto mais antigo. O texto mais antigo da Bíblia data do período de Josias. E é um fragmento só. Nós não temos rolos, coleções muito antigas da Bíblia. A coleção mais antiga que nós temos da Bíblia assim, completa é um texto massorético de 1008, da Idade Média. A Bíblia não designa o hebraico como um hebraico, né? Não aparece ali hebraico, que a língua é hebraica. Isso foi uma designação arbitrária depois. A língua que eles falavam era a língua que eles até associavam aos cananeus mesmo. Então essa parte aqui, tá vendo? O Fértil Crescente, o antigo Oriente Próximo, aqui entre os rios Tigre e Eufrates. Aí surge aqui o acádico, o assírio, o ugarítico, que estão no tronco, na raiz do hebraico. O hebraico é derivado do acádico, que originou o hebraico que a gente conhece hoje. Então, o que eu estou informando aqui é a respeito da história da língua. No canto superior esquerdo do slide mostra que o hebraico ele vem do tronco das línguas semíticas ocidentais, que é o fenício, o hebreu e o samaritano também. Então, o samaritano, o hebreu, todos eles derivam do fenício. Só que quando a Assíria conquistou, em 722, ele misturou ali para que eles não pudessem se comunicar. Era uma tática de dominação, confundir, igual fizeram com os negros aqui, misturaram bantos, sudaneses, com maleses, misturaram para que eles não pudessem se comunicar. Então, também
misturar a cultura para perder a identidade. E eles fizeram isso também, os assírios, quando destruíram a Samaria em 722, fez isso aí, surgiu esse grupo samaritano, mas o grupo mais híbrido, grupo misturado. Inclusive ofereceu grande oposição ali no retorno dos judeus da Babilônia, quando eles voltaram para reconstruir o templo e reconstruir a cidade também, no período de Esdras e Neemias. Mas ele sempre existiu ali. Então os ancestrais dos israelitas eram provavelmente os arameus, de Arã, que Abraão, Jacó, Labão, eles vieram de lá, de Arã, e falavam uma espécie de aramaico antigo. Aí está lá em Gênesis capítulo 31, 47 e Deuteronômio 26, 5, que tem essa informação. Na Bíblia, o idioma dos israelitas nunca é denominado hebraico. Você não vai encontrar na Bíblia, no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento, ele se referindo na língua dele como o hebraico. Não há essa informação. Então, durante o período bíblico, havia dialetos, muitos dialetos, como eu já citei aqui, a epigraficamente parecidos. Então a epigrafia estuda ali o formato das letras. Cada letra, eles têm umas tabelas que identificam as letras, os tipos de letra, as palavras que são particularmente de um período histórico. O samaritano, o acádico, o garítico, o fenício. A epigrafia consegue datar os textos bíblicos através da evolução das letras, do alfabeto. Então isso é muito importante para a gente conseguir situar os documentos no seu período histórico. Há também uma variação da pronúncia, que é registrada lá no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 6. Quando os efraimitas pronunciavam a palavra espiga, que aí vocês sabem dessa história, é o shibolete, e os gileaditas falavam cibolete. Aqui no Brasil nós temos um país praticamente continental, muito grande, e a gente vê que há várias etnias e há várias também pronúncias, né? Então cada um de nós tem uma forma de falar, não é? E aqui também na Bíblia, para você ver que essa região aqui que está na foto é uma região muito pequena, que geograficamente ela tem a mesma dimensão do estado de Sergipe, que é o menor estado do Brasil. A dimensão desse trecho aqui entre o Mar Morto e o Mar da Galileia é um espaço muito pequeno, e mesmo nesse espaço pequeno já havia essa diferença de pronúncia de palavras, né? Então aqui a palavra espiga era pronunciada pelos efraimitas de uma forma, shibolete, e pelos gileaditas, cibolete, num pequeno espaço. Agora imagina no Brasil a grande diferença, né? As nuances de pronúncias das próprias palavras. Então o alfabeto hebraico ele passou por diversas transformações durante o tempo. Várias inscrições paleo-hebraicos foram descobertas em sítios arqueológicos em Israel, como a exemplo de Tel Zayit. O primeiro alfabeto, o alfabeto mais antigo, foi encontrado por Hontep no sítio arqueológico de Tel Zayit, no primeiro milênio lá antes de Cristo, no período de Davi. Essa pedra aqui é pedra de Tel Zayit. E os escribas, as escolas, elas exercitavam, o papel era muito escasso naquela época. Então eles usavam cacos, pedaços de vaso quebrado e pedras para exercitar o alfabeto, tá vendo? Hoje nós temos o conforto de ter abundância de papel, mas antigamente eles não tinham livros, era muito difícil. E poucas pessoas, 1% da população era alfabetizada. E aí esse documento foi encontrado por Hontep nesse sítio, e é um alfabeto completo. E foi encontrado em Israel. E os caracteres desse alfabeto são caracteres fenícios, cananeus. Aqui a foto da pedra, a pedra talhada, e aqui o desenho, e embaixo as letras hebraicas. Quem consegue ler aqui esse alfabeto aqui? Quem pode se habilitar? Não, lá em cima, o paleo-hebraico. Esse aqui, de fato, de baixo é fácil. Tô brincando com vocês, uma piadinha. Então, essas letras que estão embaixo do alfabeto hebraico, elas estão lá em cima. Tá vendo a diferença? Bastante diferente, não é? Mas o hebraico surgiu, tá vendo? Foi a evolução esse é o hebraico, os caracteres modernos, que evoluíram desse alfabeto fenício, paleo-hebraico, que originou-se do alfabeto semítico. Então fica claro que os escribas, os estudiosos judaítas, principalmente da época dali do primeiro milênio, como revela aqui esse documento histórico, isso aqui é uma fonte histórica, uma fonte epigráfica, porque traz inscrições feitas numa pedra, esculpidas numa pedra. Então esse texto, essas letras,
elas são derivadas do alfabeto fenício, que evoluiu para o hebraico, que nós estamos aprendendo aqui introdutoriamente. A gente vai também sabendo um pouco da história do texto bíblico. A palavra Bíblia, ela vem do fenício biblos. Biblos é a cidade, eles fabricavam muitos rolos de papiro lá, por isso veio o nome da Bíblia, vem de biblos. Tá vendo? Tudo vem lá da Fenícia. Inclusive o texto encadernado que nós carregamos em mãos, que nós chamamos de Bíblia, esse texto é o termo derivado de uma cidade cananeia chamada Biblos. Nós temos uma dívida com o povo cananeu, né? A religião cananeia era uma religião proibida para os israelitas, mas eles herdaram muita coisa boa, incluindo a língua, incluindo o alfabeto, que nós hoje chamamos de alfabeto hebraico, que eles, nos tempos bíblicos, reconheciam como uma língua fenícia, uma língua cananeia. Eles não tinham nenhum problema com essa relação. Então, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e dê um like